Já estamos de volta, vivemos em uma realidade em que trocar um objeto novo por um usado acontece de forma muito rápida. E se tratando de eletrônicos, então nem se fala. A quantidade de lixo tem aumentado consideravelmente no Brasil e provoca um alerta em relação ao meio ambiente. Acompanhe na reportagem de Silvana Monteiro. Fios, computadores, acessórios, celulares, pilhas e baterias. Uma infinidade de equipamentos eletrônicos e componentes que muitas vezes vão se amontoando. Quem nunca se viu diante de tanto material em dúvida sobre o que fazer? A Isabel tem vários celulares estragados e está passando por essa situação. E realmente saber o que fazer, eu não sei, com essas peças, né? Porque geralmente é uma tela quebrada, é uma bateria que parou ali de funcionar, e a gente não interessa em arrumar e comprar outro, né? E guarda, aí fica, né? Guardar nem é o maior problema. A questão é que muita gente dispensa esses produtos em lixo comum, sem se preocupar com o impacto no meio ambiente. O André lembra que certos materiais podem atingir severamente o ecossistema. A bateria que era feita de cádmio antigamente, você não pode descartar em qualquer lugar. De acordo com um relatório internacional elaborado pela ONU, Universidade das Nações Unidas, o Brasil é o 7º maior produtor de lixo eletrônico do mundo, com 1.500.000 toneladas por ano. Na opinião de Antônio, há pouca informação sobre como fazer o descarte. Acho que precisa mais de propaganda na televisão, usar mais a internet para falar que é errado. Do montante, apenas 3% são coletados de forma adequada e reciclados. Nesse universo, têm surgido instituições privadas que coletam gratuitamente os resíduos eletrônicos. Este galpão recebe mensalmente cerca de 30 a 40 toneladas de produtos eletroeletrônicos. Aqui, primeiramente, eles passam por um processo de descaracterização, depois os componentes são separados e encaminhados para uma correta destinação. Coleta gratuita que nós fazemos, né? Não tem nenhum custo para o cliente e através da entrega no próprio estabelecimento. E uma vez que o cidadão ele faz a solicitação de coleta através do nosso site, né, nós vamos até a residência, ele não precisa de ter nenhum esforço para poder fazer a destinação correta. Nós mandamos os funcionários, né, nós retiramos o material da residência do cliente, damos a destinação correta, certificação ambiental, para que o cliente, né, fique assegurado de que o material está sendo descartado de uma forma correta. A previsão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, é de que as próprias empresas fabricantes e revendedoras façam a gestão desse lixo, como explica o desembargador Rogério Medeiros. Eles vão ter uma logística para fazer o contrário, daí chamar logística reversa, para, com o apoio dessas cooperativas de catadores, recolher esses resíduos, esse lixo, né, eletrônico em locais especificados. Teria de haver a cooperação dos municípios, né, em implantar postos de recolhimento, incentivar aos cidadãos que vão descartar os seus equipamentos eletrônicos em geral, de somente fazê-lo nesses pontos pré-determinados. Mas, infelizmente, a implantação dessas novas diretivas, né, sobretudo nos municípios, está muito atrasada. Além desse atraso nas políticas públicas de gestão do chamado e-lixo, a obsolescência programada, que é uma estratégia das empresas em fabricar produtos com tempo de vida útil menor, obrigando o consumidor a fazer uma substituição recorrente, contribui ainda mais para aumentar a quantidade de produtos sem serventia. Na opinião da Isabel, o celular tem sido campeão. Está mais acessível agora os celulares, né? Aí nem sempre quando quebra uma peça ou outra, a pessoa não conserta. A pessoa compra um novo, mais moderno, né? Entre o moderno e o obsoleto é preciso cuidado e atenção com que deve ser protegido para durar: o meio ambiente. Existem resíduos que, mesmo em um processo correto de descarte, demandam tratamento específico. Lâmpadas, né, que precisa de passar pelo processo de descontaminação por causa do mercúrio e fazer a destinação correta. Bateria, pilhas, que são componentes que, né, trazem
um grave problema para o nosso meio ambiente. Enquanto as empresas não adotam corretamente a política reversa de resíduos, a população deve buscar pelos pontos de coleta e nunca jogar eletroeletrônicos no lixo comum. Uma boa opção é fazer como Pedro Henrique, tentar reutilizar aquilo que ainda pode ser útil. Esse é o caso de um desses. Eu tava sem telefone, esse aqui estava jogado na gaveta, eu consertei ele e comecei a usar. Fora isso, o mínimo possível. E em mais uma fase de uma operação de combate à comercialização de carne clandestina no norte de Minas, um homem foi preso e 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira. A ação é do Ministério Público de Montes Claros, em parceria com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária. É muito importante que a população se conscientize de que comprar carne de origem clandestina é um grande risco para a saúde, então o consumidor não deve fazer isso. E mais importante ainda, que os nossos açougueiros, os nossos supermercadistas se conscientizem de que vender carne de origem clandestina, além de ser uma infração sanitária, além de ser contra o direito do consumidor, também é crime, um crime cuja pena pode chegar a 5 anos de detenção. Foram apreendidas 1.300 e 500 quilos de carnes. A suspeita é de ter origem em abatedouros não fiscalizados por autoridades sanitárias e ainda, segundo o Ministério Público, novas fases de operação serão realizadas. Entre os locais alvos está o mercado municipal da cidade. E ontem nós noticiamos aqui no 20 Notícias sobre um assalto a uma loja no bairro São José. Nós tivemos acesso às imagens de segurança do local. Pelas câmeras do circuito interno, dá para ver o momento que o funcionário fica sob a mira do assaltante, que o obriga a entregar dinheiro do caixa e pertences pessoais. Em seguida, o criminoso foge, acompanhado de um comparsa que já o esperava ao lado de fora. Uma funcionária que não quis se identificar relatou que essa não é a primeira vez que o comércio é assaltado. Segundo ela, o criminoso que entrou armado é o mesmo que já roubou o local outra vez. O homem foi reconhecido por uma mancha próxima ao olho. Segundo a Polícia Militar, os bandidos levaram cerca de R$400 em dinheiro, uma corrente de ouro e um relógio de pulso. Os militares fizeram rastreamento pela região nas câmeras de segurança de outros comércios que estavam com defeito e não ajudaram a identificação dos bandidos. E até o momento, ninguém foi preso. E no próximo bloco, a gente fala sobre o Congresso Norte Mineiro para Surdos em Montes Claros.